Segunda epístola do apóstolo Paulo à igreja dos Tessalonicenses, a revelação que veio, e para nós, eu creio que esta revelação é para estes dias que nós estamos vivendo, diz assim: ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, isso significa, irmãos, em outras palavras, o arrebatamento. Jesus vem e nós vamos subir e nos reunir com Ele. Rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto, ou seja, o arrebatamento, a vinda de Jesus e a nossa reunião com Ele, não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, que é o anticristo, o filho da perdição, que é outro nome dado a ele, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja revelado. Pois o mistério da iniquidade já opera, somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. Este um é o Espírito Santo, que restringe a ação de Satanás no mundo através da igreja, até que a igreja seja levada, quando então o Espírito Santo parará de restringir a ação de Satanás. Mas ele continuará a sua obra de salvação, salvando as pessoas, mas não mais restringindo como restringe hoje através da vida da igreja, expulsando demônios, etc., como nós fazemos, libertando as pessoas, até que seja posto fora ou posto de lado. E então será revelado esse iníquo, que é o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A esse iníquo, presta bem atenção nisso, a esse iníquo cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, isto é, prodígios que visam a enganar, reais, verdadeiros, mas que levam ao engano. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E por isso Deus lhes envia, ou Deus lhes permite a operação do erro, que no meu modo de ver é a nova era, ou a nova era faz parte desta operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Até aqui, agora para o nosso consolo, o versículo 13 nós vamos ler também. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, mediante a santificação do Espírito e a fé na verdade. Amém? Nós somos escolhidos, irmãos, desde o princípio para a salvação, mediante a santificação do Espírito Santo e a fé na verdade, que é o Senhor Jesus Cristo e a palavra de nosso Deus. Vamos orar a Deus. Pai, nós a Ti somos muito gratos pela revelação da Tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e é também luz para o nosso caminhar. Quem conhece a Tua palavra, quem nela medita de dia e de noite, ó Pai, quem se alimenta dela, ó Deus, não anda em trevas, mas sempre terá a luz da vida. Por isso, Senhor, nesta noite eu quero fazer uma oração, um pedido especial a Ti, ó Deus, que o Senhor esteja abrindo a mente de todos os que estiverem ouvindo esta palavra, não somente aqui no santuário, mas através também da internet, por essas gravações de DVDs e CDs, enfim, ó Pai, todos que entrarem em contato com esta ministração,
tenha os seus olhos espirituais, os seus ouvidos espirituais abertos para entender a gravidade destes acontecimentos e se prepararem, Pai, para o grande dia da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa oração é Maranata, que nós sejamos achados, Senhor, santos e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito de Deus, toma a tua igreja e vai limpando, lavando, purificando, restaurando, Senhor, de tal sorte que nós sejamos guardados debaixo do teu poder. E para aqueles que ficarem, ó Pai, que esta palavra sirva de alento e ao mesmo tempo de direção, no sentido, Senhor, de que não apostatem da fé, mas que sigam firmes até o fim, porque então receberão a coroa da vida. É assim que nós oramos e intercedemos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar, irmãos. No último domingo, nós começamos a falar sobre a nova era, este movimento da nova era, que entendemos possa ser a operação do erro referida aqui pelo Espírito Santo através do apóstolo Paulo. Nós falamos sobre como apareceu a nova era, que de nova não tem nada, é a antiga mentira de Satanás, agora com a pílula dourada de uma forma mais palatável, mais aceitável, e nós demos o início disso tudo e falamos também as técnicas, principalmente as filosofias da teosofia, dessa teosofia mundial, e discorremos também algumas coisas que nos ensinou que nós aprendemos através do irmão Watchman, que publicou este livro, O Poder Latente da Alma. E nós estávamos meditando nele quando o tempo acabou, e nós vamos então retomar do ponto mais ou menos onde nós paramos. Nós paramos quando falávamos de Adão antes da queda. Mostramos que Adão era, perto de nós hoje, um super-homem. Um homem que completamente com poderes muito, mas muito superiores aos nossos. Não obstante, para Adão isto era normal. Para nós hoje isto seria anormal. Então em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus disse assim, recordando o último quadro que nós passamos. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E explicamos aos irmãos que as palavras imagem e semelhança no hebraico não são sinônimas, já que imagem não indica semelhança física, e sim semelhança moral e semelhança espiritual. Moral não no sentido de conduta moral, mas de responsabilidade moral pelos seus atos. O homem foi criado como um ser racional e moralmente responsável pelas decisões que toma, tanto diante do seu próximo, como também, principalmente, diante de Deus. Então nós temos essa semelhança com o Criador. Os outros animais que Deus criou, as outras criaturas que Deus criou, não têm essa característica, com exceção dos anjos e os homens que têm espírito, que são seres espirituais, os demais não têm. Lembramos também aos irmãos que nós paramos aqui, que esta parte final desse versículo de Gênesis 1, 26, onde diz, conforme a nossa semelhança, façamos, é a trindade aqui operando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, dizendo, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa expressão, conforme a nossa semelhança, no hebraico, pode ser também traduzido para ser transformado ou conformado à nossa semelhança. Ou seja, o propósito de Deus, quando Ele criou Adão, era que Adão fosse sendo transformado até atingir a semelhança do Criador. Ele seria semelhante ao próprio Deus. O projeto de Deus original era este. E Deus colocou na alma do homem
poderes extraordinários para que, na medida em que o homem fosse obedecendo e dependendo de Deus, em obediência, comendo da árvore da vida, ao comer da árvore da vida, o homem adquiriria a imortalidade para o seu corpo. A árvore da vida é um símbolo de Cristo. Ela desapareceu no dilúvio. Ela desapareceu, foi retirada no dilúvio. Mas é um símbolo de Cristo. Por isso que nós temos que ter essa íntima comunhão com o Senhor para termos vida e vida eterna. Por isso ele é um símbolo. Não é Cristo, é um símbolo. Mas ele poderia, se ele comesse da árvore da vida, ele entraria na imortalidade física. E os poderes que estavam na sua alma, que Deus colocou, através de uma dependência e uma comunhão, Adão ia crescendo, desenvolvendo, até atingir a semelhança de Deus. Irmãos, quando Deus criou o homem, ele criou o homem diferente dos anjos. Os anjos foram criados para servir a Deus e também servir os homens. Depois da queda, eles passaram a servir os homens. Os anjos estão à nossa disposição. Hebreus, capítulo 1, versículo 14, diz claramente isso. Eles são enviados para servir os que herdarão a salvação. Mas os anjos foram criados para servir. Agora o homem foi criado para ter comunhão com Deus. Para isso, Deus o fez pouco abaixo dele mesmo. Salmo 8, versículos 4 e 5, que eu vou citar de cor, diz assim: que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste. A palavra ali é Deus, traduzida Elohim, não é Malak. Algumas versões dizem pouco abaixo dos anjos, não é anjo. Anjo é Malak, no hebraico. E a palavra no hebraico ali é Elohim, que significa Deus. Então, pouco abaixo de Deus o fizeste, e de glória e honra o coroaste. Deus queria ter comunhão com o homem. E ele teve, naqueles primeiros dias ali, no jardim do Éden, na viração do dia. Mas para isso o homem precisaria entrar num processo de relacionamento, de obediência a Deus e de dependência de Deus. Entretanto, a queda estragou tudo isso. É até aqui que nós falamos, mas Jesus veio, conforme diz a Bíblia, na plenitude dos tempos, e restaurou a sorte do homem, morrendo a morte do homem, ressuscitando, tornando-se o primogênito dentre os mortos. E nós, como diz Romanos 8, versículos 29 e 30, fomos predestinados a sermos conformes à imagem dele, de Jesus, ou seja, que é Deus. Então o projeto não foi abandonado, ao contrário, ele foi restaurado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Aqui nós paramos e daqui nós continuamos. Se você não esteve domingo passado, pegue depois essas gravações, que vai ficar mais claro para você. Ainda Adão antes da queda. O Otmani, ele ensina que Adão é uma alma vivente. Seu espírito e seu corpo estão unidos à sua alma, onde reside o seu poder de ser transformado na semelhança de Deus, já que este era o projeto ou desejo do seu Criador. Irmãos, com a queda do homem, Deus não retirou este poder que Ele colocou na alma do homem, esse poder que possibilitaria o homem ser transformado ou conformado à imagem de Deus, ser conforme à imagem de Deus. Deus não retirou, ao contrário, Ele congelou ou imobilizou, ou ainda confinou na carne ou no corpo do homem. Assim, o poder da alma do homem existe, mas está latente ou bloqueado no corpo do homem. O propósito de Satanás, com a queda do homem, era apossar-se da sua alma e dos seus poderes miraculosos. Nós colocamos entre aspas aí miraculosos, porque para nós parece poder miraculoso. Para Adão não era, era normal. Ele tinha esse poder, Deus o criou assim, Deus lhe concedeu assim. Adão não se cansava, Adão era uma espécie de super-homem.
Ele governava toda a terra, ele tinha uma inteligência muito superior a nós, ainda que alguns médicos dizem que pode-se usar, e o homem usa mais de 10%, mas a maioria dos médicos, dos cientistas que pesquisam esta área, diz que o homem só usa 10% do seu cérebro. Se ele usasse 100, Adão usava 100. Nós vemos e já falamos sobre isso. Então, Satanás, com a queda do homem, ele quis, então, se apossar da alma do homem, principalmente desses poderes extraordinários que o homem tem na sua alma. Entretanto, Deus, além de não permitir que o homem comesse da árvore da vida e vivesse eternamente numa vida pecaminosa e submissa a Satanás, se você ler lá em Gênesis capítulo 3, versículos 22 a 24, você vai ver que Deus, a Trindade disse: agora o homem é como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não aconteça, pois, que ele estenda a mão, coma da árvore da vida e viva eternamente. Coloquemos então querubins. Deus colocou querubins para guardar a entrada do caminho da árvore da vida. Ou seja, e uma espada flamejante, diz a Bíblia, que se revolvia em torno daquela árvore. Não era possível, mas expulsou o homem do jardim. E botou querubins nas entradas, ou seja, querubins são seres angelicais poderosíssimos, tanto que Lúcifer era um querubim, cheio de olhos, né? A Bíblia descreve esses seres com olhos para frente, para trás, de lado, são seres vigilantes, fala de vigilância, e esses querubins não permitiram que Adão comesse da árvore da vida, nem ele nem Eva. Senão, Adão e Eva estavam por aí, mortais até hoje, andando por aí. Porque eles não teriam morrido nem no dilúvio. Porque eles estariam imortais nos seus corpos. Deus não permitiu. Além de Deus não permitir, Deus fez outra coisa importante. Ele aprisionou os poderes psíquicos da alma do homem na sua carne, isto é, no seu corpo. O que frustrou muito a Satanás, que desde então luta para liberar estes poderes. Irmãos, essa luta, por isso que eu digo que a nova era não é nova, é antiga e antiguíssima. Porque Satanás, ele luta para liberar isto no homem. Porque ele sabe que há uma potencialidade no homem, uma coisa extraordinária. Você pode dizer: pastor, eu nunca ouvi falar disso, mas é o que eu estou te ensinando. Porque eu aprendi já isso há muito tempo e tenho mostrado isso aqui. Vamos ver a causa da queda de Adão e Eva. Irmãos, o propósito de Satanás, no período da grande tribulação, que são aqueles 3 anos e meio finais, Satanás ele vai chegar a comercializar até almas de homens. Vamos ler em Apocalipse. Apocalipse capítulo 18. Ali, onde o anjo, ao trazer a revelação ao apóstolo João, na ilha de Patmos, ele fala sobre a queda da Babilônia. A Babilônia aqui representa não um lugar, não uma cidade, mas sim uma igreja apóstata, vamos dizer assim, uma confederação de igrejas, né, que estará por detrás do comércio mundial. Ou seja, o poder mundial do homem aqui. E fala da queda do comércio. Se nós lermos, para ficar mais claro, a partir do versículo 12, do capítulo 18 de Apocalipse, nós lemos que eles comercializavam, os mercadores, né? Eles choram, diz o versículo 11, choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém compra as suas mercadorias. E aí vem a descrição das mercadorias. Mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérola, de vinho, de linho fino, de púrpura, de seda e de escarlate, toda espécie de madeira odorífera, e todo objeto de martins, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, de canela, especiarias, perfume, mirra, incenso, e vinho, azeite, flor de farinha e trigo, e gado, ovelhas, cavalos e carros. E agora ele acrescenta: e escravos, e até almas de homens. Escravo refere-se a corpo. Sempre houve comércio de escravos na terra. Quando uma nação conquistava na antiguidade outras,
todos os que sobravam vivos eram feitos escravos e eram vendidos como escravos. Isto é o comércio do corpo. Escravo fala de comercializar corpos de pessoas vivas, mas almas é a única menção na Bíblia que se fala de que vai haver comércio de almas. E até almas. E para ficar bem diferente, ele cita primeiro escravos, que se refere a corpo, e depois cita e até almas de homens. Irmãos, para que isso seja possível, Satanás ele precisa ensinar, entre aspas, as pessoas a liberar o poder mental ou o poder psíquico que cada um possui. E para isso, ultimamente, ele vem usando os filmes de maior sucesso de bilheteria no mundo falam sobre isto. Eu até, por curiosidade, peguei rapidamente na internet, esses filmes. O filme que mais rendeu até hoje foi Titanic. Depois vem, já em segundo lugar, o tal de Avatar, que foi lançado agora, o ano passado. Já está em segundo lugar. Uma renda de mais de 1 bilhão e 350 milhões de dólares. Esse tal de Avatar. Avatar ali, são os mestres cósmicos, é um filme da nova era. Irmãos, o mesmo do Titanic, que é o John Cameron, ele fez esse Avatar. Ele levou 10 anos, numa entrevista ele disse que levou 10 anos pesquisando e preparando este filme. Ninguém leva 10 anos, é porque as coisas eram para ser liberadas agora. E já está engatilhado o segundo, a continuação. Já tem até o ator principal contratado, eu li isso na internet também. Isso tudo, irmãos, está levando principalmente os jovens a se encantar, a ser seduzidos. O terceiro em maior bilheteria é aquele, O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. E assim vai, Batman, o Cavaleiro das Trevas, Guerra nas Estrelas, toda aquela série de filmes, tudo isto divulga a nova era. Ou seja, lá na Guerra das Estrelas, aqueles cavaleiros Jedi, eles meditam, eles adquirem poderes capazes de, com a mente, eles chamarem outra pessoa para vir ajudar. Comunicar-se com a mente. É o que faz num episódio aquele personagem Luke, ou Lucas, quando ele chama a irmã dele, ele está quase caindo, despencando lá no espaço, ele pede a ela que volte e ela vem com a espaçonave e o recolhe e o salva. E isso é feito mentalmente. Parece que é uma coisa assim fantasiosa, mas é isto que Satanás quer que você pense, mas é isso que ele quer fazer com as pessoas. Esses filmes que passam na TV, esses filmes que passam no cinema, estão trazendo a nova era para dentro de casa e a nova era ao nosso alcance. Irmão, Satanás ele investe nas universidades, desde as universidades até as escolas primárias, nessa técnica chamada de meditação, que eu já expliquei domingo passado. As criancinhas são postas para deitar e ouvir um mantra, para deixar a mente vazia. Quando eu ministrei a primeira vez, há mais de 10 anos atrás, essa palavra, eu estive em Maringá ministrando e um pastor me contou um episódio, o pastor João Batista, ali de Maringá, que tinha acontecido com as sobrinhas dele. Ele falou: pastor, isso aconteceu com as minhas sobrinhas nesses dias. Eu estive em Curitiba e chegando lá, visitando meu irmão, conversando com ela, eu disse: tio, nós temos um amiguinho que faz tudo o que nós mandamos. Amiguinho? Quem que é esse amiguinho? Que vizinho? É um vizinho? Não, um amiguinho nosso que a professora ensinou a gente controlar este amiguinho. Como é que é isso? Ele falou: olha, nós pegamos um papel, um lápis, e nós damos as mãos, as duas, e nós então chamamos este amiguinho e o lápis escreve aquilo que nós mandamos. Ele falou: deixa eu ver então, como é que é isso? E ele então
As crianças fizeram ali, sentaram, na forma de um círculo, botaram um papel, um lápis, João Batista me contando isso. E começaram a dizer e a ordenar, e o lápis levantava e escrevia o que elas mandavam. Quando ele viu aquilo, ele disse: demônio, em nome de Jesus Cristo você está amarrado. Está amarrado agora. Agora eu te ordeno, você vai escrever em nome de Jesus o teu nome nesse papel aí. Imediatamente ele escreveu o nome. O pastor pegou o nome, olhou e mostrou para os pais. Está vendo? Olha o que seus filhos estão aprendendo na escola. Isso aqui é o nome de um demônio. Eu não vou dizer o nome. Mas isso aqui é o nome de um demônio. Expulsou aquele demônio, fez uma libertação com as suas sobrinhas e acabou com aquilo. Irmãos, isso tem mais de 11 a 12 anos, esse fato que eu tomei conhecimento disso. Isso acontece, irmãos, em crianças. Eu estava ministrando aqui domingo e Deus trouxe, eu não sei se ele está aqui, um médico, não sei se tiver, me levante a mão, Dr. Francisco. Ele disse que talvez pudesse estar hoje aqui, mas possivelmente não foi possível por causa dessa chuva. Ele está morando agora numa cidade próxima aqui. É um médico, ele é cirurgião gástrico e também clínico geral. E do interior de São Paulo, ele está mudando do interior de São Paulo. E o ano passado, ele me mandou inclusive um e-mail me autorizando a divulgar esse fato. Em dezembro de 2008, o grupo, o hospital para onde ele trabalhava, ele liderava lá uma certa área desse hospital, pagou R$5.000 por pessoa, ele foi mandado, para fazer um treinamento. Era um grupo chamado Leader Training, promovido pelo Núcleo Ser de Treinamento e Consultoria. Eles põem esse nome de consultoria, treinamento, para dar uma conotação ali diferenciada. Mas olha o nome, Núcleo Ser de Treinamento e Consultoria. E ele então eles ficaram 100 pessoas escolhidas a dedo, líderes nas suas áreas, vários médicos, vários empresários, se reuniram no interior lá de São Paulo, num determinado lugar, e ficaram 3 dias. E ele esteve me contando, ele ficou tão impressionado, porque Deus o trouxe aqui, ele estava indo para essa cidade, mas o Espírito Santo disse: entra em Umuarama, e ele entrou, e ele conhecia a igreja pela internet, e ele veio aqui, e ele ouviu, ele ficou tão impressionado, que ele ficou na segunda-feira para conversar comigo. E nós tivemos a oportunidade de ele me passou essas coisas que eu estou transmitindo com a autorização dele aos irmãos. Irmãos, ele disse que esses 100 homens e mulheres que lá estavam nesse treinamento, faziam 2 círculos, um círculo interno de 50 e um círculo externo de 50. E um ficava olhando para o outro. E os do círculo interno rodavam. E tinha que olhar no olho da pessoa do círculo externo. Olhando no olho, ele tinha que dizer tudo de ruim que ele imaginasse ou viesse à mente dele. Ele falaria para aquela pessoa que estava no círculo externo, e essa pessoa não poderia dizer nada, teria que ouvir calado, porque se desobedecesse era penalizada. E a penalidade era levar lá na frente e jogar uma porção de água, não um balde, uma porção de água fria na pessoa, além de ser ridicularizada. Então, ele disse: pastor, a pessoa que nunca me viu, eu nunca tinha visto aquelas pessoas, começaram a dizer: você não vale nada, você é um canalha, você é um safado, você é isso, você é aquilo, você é um homem arrogante e tal. E falava tudo o que queria falar, e dentro de um certo período de tempo, em seguida mudava. E aí vinha um outro e falava, despejava aquele caminhão. Ele disse: pastor, quando chegou no 8º, no 10º, eu já estava lá embaixo. Eu parecia que eu não valia mais nada. Ele é um homem crente, hein? Estava participando desse treinamento por ordem da firma, da empresa que ele trabalhava, do hospital que ele trabalhava. R$5.000 por pessoa. Ele disse: 99 pessoas me olharam nos olhos e falaram horrores para mim.
não só para mim, mas para todo mundo. Quer dizer, foi uma coisa horrível. Isso era uma parte do treinamento. Ele falou, outras coisas, não, ali não havia amor, não havia ódio, não havia era uma competição permanente, ele dizia isso para mim. E no final, tinha aquela parte da meditação, em que você deitava e punha lá o mantra, e você então poderia dizer tudo o que viesse à sua cabeça ali. Você ia pondo para fora. Naquela hora, ele disse, pastor, eu deitei e comecei a orar em línguas. Falei, Senhor, me ajuda aqui. E eu comecei a orar em línguas estranhas. Foi o que me salvou, foi a estratégia que o Senhor me deu naquela hora. Que eu tinha que participar daquele treinamento, era obrigatório. A empresa tinha me pago R$5.000 para eu estar lá, eu não podia desistir. Eu tinha que vir com o certificado, como um líder de treinamento. E aí ele começou a orar em línguas, mas ele, mesmo assim, ele ouvia as pessoas dizerem, pelo menos no início, né, as mulheres, muitas delas, e homem também, eles faziam a pessoa regredir até a vida intrauterina. Então as pessoas diziam, ouvindo a mãe falar, não, mas eu não queria ter você, não era para você vir agora. E aí os líderes diziam, reaja a ela, xingue-a, diga que você não pediu para nascer, que você vai nascer e que você odeia a sua mãe. E assim ia por esse caminho. Ele disse, pastor, foi uma coisa horrível. Essa é a minha experiência. Esse homem esteve aqui domingo passado, me contou isso na segunda-feira, e ele me disse que o certificado que ele tem é assinado por 2 brasileiros de origem nipônica, que eu também não vou dar o nome, ele deu, mas eu não vou falar. Mas o certificado dizia assim, essas palavras: um treinamento teórico e vivencial com foco no autodesenvolvimento e na autoconsciência. Está vendo? No autodesenvolvimento e na autoconsciência, com duração de 3 dias. E lá no certificado estava escrito ainda, abre aspas, o espaço entre todos os átomos do nosso corpo e um holograma dos espaços entre as estrelas, tudo está interligado num estado de constante prontidão. Isto porque esse espaço de interligação é o meio através do qual todas as coisas vivas, de uma planta a um pensamento, envia sua mensagem para todo o universo. Um rio cósmico de energia flui e ele pode vivificar um pensamento, dar vida a um pensamento, um sentimento, um corpo. Vamos construir cuidadosamente o amor encontra o amor, fecha aspas. Esta é a pílula dourada para esse pessoal da nova era. Irmãos, isso tem se infiltrado em escolas, universidades, empresas, nos esportes, nas artes, principalmente nas artes cênicas, na ciência, através da chamada, que muitos aceitam como ciência, outros não, para a psicologia, né? E assim vai. Satanás está usando tudo isso. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 45, 46, estou projetando aqui, ele escreveu essas palavras. Assim também está escrito, quando ele fala sobre a ressurreição. O primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, que foi Jesus, espírito vivificante. Mas não é o primeiro, o espiritual, senão o animal, isto é, o natural ou carnal. Depois, o espiritual. 1 Coríntios 15, 45 e 46. O que o apóstolo está nos dizendo é o seguinte, irmãos. Que como se frustrou o projeto original com Adão, Deus mandou o segundo Adão. Quem é o segundo Adão? Jesus Cristo. Que derrotou Satanás. Não foi derrotado por Satanás. Derrotou Satanás e se tornou então um espírito vivificante. Nós recebemos vida em nome do Senhor e pela obra que Ele fez em nosso favor. Amém? Aleluia, quero que você entenda então esse versículo. A obra de Satanás hoje em dia é despertar a alma do homem, e eu grifei, e liberar esse poder latente em seu interior.
como uma falsificação do poder espiritual de Deus, para que o homem pense e creia que ele também é Deus. Irmãos, quando isso começar a se tornar mais evidente, você vai ver. Você já viu alguns episódios de bruxas, aquelas mocinhas bonitas? Esses dias eu estava de tarde, assim, estava vendo alguma coisa, e de repente aquelas mocinhas bonitas faziam algum sinal e jogava, e é esse poder que as pessoas terão sendo liberadas. Agora eu quero dizer para os irmãos como é que é liberado esse poder. Como liberar o poder latente da alma. Exatamente para você não entrar nisso. Amém? É assim. Mediante a meditação da nova era, a pessoa esvazia sua mente. E um demônio que se autodenomina espírito de poder faz com que a pessoa passe a ver e a também interagir no mundo espiritual. Mas isso é possível, pastor? É. Isso é possível, perfeitamente possível. Eu vou já dar um exemplo. A partir daí, ela vai desenvolvendo seus poderes psíquicos, né, ou espirituais, sempre com a ajuda do Espírito guia. Irmãos, quando eu ministrei na Nova Era, há 10, 11 anos atrás, eu conversei com uma pessoa que conheceu a moça que participou do que eu vou falar agora. Lá em São Paulo, depois do vestibular, nos primeiros dias de aula do curso, as pessoas começam a se conhecer, os estudantes começam a se conhecer, e reuniu um grupinho para bater um papo ali, e no meio da conversa, um rapaz disse: olha, eu sou capaz de projetar o meu espírito e ir em qualquer lugar. A moça disse: eu duvido disso. Uma moça, colega, disse: eu duvido disso. Ele falou: eu sou. Ele falou: mas eu duvido e eu quero que você prove. Ele falou: eu vou provar. Você me dê o seu endereço, onde você mora, a rua, o bairro, o número, a casa, me diga como é mais ou menos a sua casa, onde você mora, e me dê por escrito isso. E à noite, quando você for deitar, você deixa uma folha de papel e uma caneta na cabeceira da sua cama, ali no criado mútuo. E eu vou lá e vou deixar uma mensagem para você. E você amanhã, você traz essa mensagem, e aqui no meio dos colegas aqui, eu vou dizer primeiro qual é a mensagem que eu deixei para você lá. E depois você vai checar e mostrar para eles. Ok? Ok. Ela falou: está feito. Pegou e deu o endereço para ele. E assim fez. Chegou à noite, ela deixou o papel, a caneta, dormiu. No dia seguinte olhou, estava tudo em branco, não tinha acontecido nada. Ela pegou o papel e disse: hoje eu pego aquele camarada, hoje eu vou dar uma lição nele. E chegou lá na classe, reuniram a turma toda curiosa ali, os colegas: como é que foi? Ela disse: vem cá, fulano, você disse que ia lá, você foi? Ele falou: eu fui. Você escreveu a mensagem? Ele falou: não. Eu não pude entrar. Sua casa estava cercada de anjos. Você não me disse que o seu pai era pastor. Por isso eu não pude entrar na sua casa. Tinha anjos cercando a casa. Mas eu fui. A moça quase que caiu de costa, porque ela não tinha dito para ninguém que ela era filha de pastor. Mas ele sabia. Irmãos, existe um tipo de anjos chamado anjos encadeados. Eles agem assim, eles encadeiam assim, com os braços. Esses anjos, eles são muito altos, muito fortes, e eles cercam a nossa casa quando nós oramos, e não permite que espíritos humanos projetados penetrem para perturbar. Preste atenção nisso. Nós temos autoridade sobre os demônios, que são espíritos. E os expulsamos em nome de Jesus, os amarramos, amordaçamos, imobilizamos, e expulsamos, e eles têm que obedecer. Pode até estribuchar, mas tem que obedecer. Mas espírito humano não é obrigado a obedecer o nome de Jesus, porque ele é um ser humano que tem livre-arbítrio, como qualquer um de nós. E a única proteção que nós temos contra espírito humano são estes anjos encadeados, que nos dão esse tipo de proteção.
há uns 10 dias atrás, eu estava conversando, antes de ministrar domingo passado, eu estava conversando com a irmã aqui da igreja, e ela estava me dizendo: pastor, eu tive uma experiência esquisita. Quando eu saí da casa da minha avó, parecia que tinha um espírito lá, mas não era um demônio. Eu tenho certeza que não era um demônio. E ele me acompanhou e foi lá para casa. E eu sei que não era um demônio, eu expulsei, inclusive, mas continuou aquela presença lá. Os gatos começaram a se atrapalhar, porque o animal vê essas coisas. Eu falei: irmã, não é demônio, é um espírito humano projetado. Irmãos, uma das primeiras coisas que se aprende a fazer no satanismo é fazer a projeção astral. Ou seja, você incorpora esse demônio guia, você abre a porta, ele entra e ele faz o elo, ele faz aquele elo corrupto, que antes o Espírito Santo fazia em Adão, e que Deus, então, ao se retirar, ao deixar de ter comunhão com Adão, encerrou esses poderes da alma de Adão, para que esse demônio ele faz esse elo e projeta o espírito humano para fora. É a chamada viagem astral, a projeção astral. Shirley MacLaine, a famosa atriz de Hollywood, ela conta num dos seus livros, As Minhas Duas Vidas, como ela faz e pratica até hoje a viagem astral. Se projeta o espírito e vai-se para onde você quiser. A pessoa tem a capacidade de deixar uma mensagem escrita. Em alguns casos, quando tem muitos demônios envolvidos nesse negócio, a pessoa é capaz até de se apresentar-se, vamos dizer assim, tornar-se visível num outro lugar. Isso é poder da alma junto com o poder demoníaco. Irmãos, a Bíblia diz que se há corpo animal, físico, há também corpo espiritual. É 1 Coríntios 15. Nós temos um corpo espiritual. Nosso espírito não é uma fumacinha assim, algo sem consistência. É um corpo espiritual. E a alma pode projetar para fora o espírito e fazer isso que convencionou-se chamar de viagem astral ou projeção astral, e isso se aprende, é uma das primeiras coisas que os bruxos e bruxas aprendem a fazer no satanismo, quando eles se enfiam-se nisso. Recebe demônios, esse chamado demônio de poder, para fazer isso, que é o que esse rapaz fez com esta moça. Não conseguiu entrar, ele entraria, se fosse uma outra pessoa, e deixaria essa mensagem. Isso eu tenho certeza. Então nós estamos vivendo nisto, nesse tempo. Agora vamos ver o significado espiritual das duas árvores do jardim do Éden. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa, irmãos, a independência do homem de Deus. E também a aceitação de ações independentes. Desde que o homem resolveu ir por esse caminho, ele passou a governar a si mesmo, a agir de acordo com os seus próprios entendimentos ou pensamentos. Agora, a árvore da vida significava ou significou para Adão e também para nós dependência ou confiança em Deus para receber a sua vida a fim de viver. Adão, ao invés de comer da árvore da vida, ele preferiu comer da árvore do conhecimento. Conhecimento, porque o diabo disse: vocês vão ser como Deus. E esta é a proposta que perdura até hoje. A queda no jardim do Éden não foi outra coisa senão uma ação independente do homem, causando a sua separação de Deus. Vamos ver agora como Satanás fará uso desses poderes latentes no homem e que vantagens ele terá ao fazer uso desses poderes. Primeiro, Satanás será capaz de cumprir, entre aspas, a sua promessa original feita ao homem de que vós sereis como Deus. Gênesis 3:5. O homem foi enganado
e comprou essa mentira de Satanás. Vós sereis como Deus. Veja bem, Satanás é um querubim, ele quis ser igual a Deus, mas ele foi criado para servir. Agora ele viu no homem uma potencialidade, porque Deus investiu no homem um potencial para que ele fosse semelhante a Deus. Então ele foi e derrubou o homem e disse: vós sereis como Deus. Segundo, com suas habilidades e poderes latentes liberados, e mais os poderes demoníacos aí, através dos demônios, para dirigir as coisas, são os espíritos guias, são os avatares, espíritos guias, os homens se considerarão como deuses e adorarão não a Deus, mas a si mesmo. Você está notando que o homem tem uma tendência hoje, aliás, as ciências, vamos dizer, ditas humanas, né, está levando o homem a adorar a si mesmo. Você é o máximo, você pode, você acontece, você é isso. Aliás, irmãos, o filme chamado O Segredo, que eu não consegui ver, o pastor Giovanni me passou isso, eu não consegui ver, mas é baseado num livro, foi feito um filme que está sendo um sucesso, chama-se O Segredo, A Lei da Atração, é Nova Era Pura, que também está sendo um sucesso. Não aconselho você ver isso não, para você não poluir a sua mente com essas coisas. Mas é exatamente isso. Você tem poder mental, psíquico, para fazer coisas extraordinárias. Terceiro, Satanás com isto confundirá as mentes dos homens, ou nas mentes dos homens, os milagres de Deus. Ele vai dizer assim, olha onde ele vai chegar, que é o item seguinte. Ele vai chegar da seguinte, vai dizer isto. Ele vai levar a humanidade a crer que todos os milagres da Bíblia, ou relatados na Bíblia, são apenas psicológicos em sua origem, rebaixando deste modo o valor dos milagres descritos na palavra de Deus e realizados e que servem de base para a edificação da nossa fé. Irmãos, isso nada mais é do que a operação do erro para que creiam na mentira todos aqueles que desprezaram o amor à verdade. Você está pensando, você está vendo aonde isso vai chegar? Aonde esse negócio de poder mental vai chegar? Né? Esses milagres, ele vai levar a humanidade a crer. Por isso é que vai aumentar a apostasia, principalmente durante a grande tribulação, entre aqueles que ficarem para trás. Ele vai vender essa pílula, vai dizer, você foi enganado. Irmãos, a coisa vai ficar tão complicada, que imagine você doente, com câncer, orando a Deus para que Deus te cure, e a cura não vem. E chega um parente seu, um amigo seu, e diz, olha, eu fui curado do meu câncer. Você tem a cura em você mesmo. Basta você desenvolver os poderes que você tem. Isso é fácil. Abra sua mente para que você libere o poder que você tem. Só que ele não sabe que tem um demônio envolvido nisso, e que esta alma vai ficar, aqueles poderes vão ficar sob o controle daquele demônio guia. E ele vai ter capacidade de curar-se. Irmãos, quando Adão foi criado, não tinha doença. E Adão tinha um potencial grande, infinito dentro dele, vamos dizer assim, para ir sendo aperfeiçoado até ser semelhante a Deus. Não perca isso de vista, para você entender o que eu estou querendo dizer. Quinto, ele quer que os homens pensem que são capazes de fazer, usando os poderes psíquicos da alma, com a ajuda demoníaca, naturalmente, tudo o que o Senhor Jesus fez no poder do Espírito Santo. E que a Igreja de Cristo fez no passado e faz ainda hoje. Então ele vai vender esta pílula, principalmente durante aqueles 3 primeiros anos e meios iniciais, e também mais acentuadamente nos 3 últimos anos e meio, na grande tribulação. É por isso que Jesus disse em Mateus 24, queria que você abrisse, em Mateus 24,
Quando Jesus fala da grande tribulação, no sermão profético, Mateus 24, versículos 24 e 25, Jesus diz assim, ele fala da grande tribulação, desse período em que Satanás vai estar agindo com a operação do erro. Ele diz assim: porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Que escolhidos são esses? Aqueles que ficaram para trás na grande tribulação. Eis que de antemão vou-lo tenho dito. Jesus te preveniu. Irmãos, isso é sério. Eu tenho ministrado e a Bíblia ensina que a maior parte da igreja visível, a igreja cristã evangélica visível, os que nasceram de novo, não tem levado Deus a sério e a santificação a sério. E a Bíblia diz, pela boca de Jesus, em Mateus 25, no capítulo seguinte, versículo 10, que dentre aquelas 10 virgens foram levados 5. E por que foram levadas? Porque estavam preparadas, diz o versículo 10 de Mateus 25. Quem não estiver preparado não será levado, vai ser deixado para trás. E vão ver esses falsos cristos e esses falsos profetas operar sinais e maravilhas com os poderes latentes da alma, mais a ajuda desses demônios, que vão poder se autocurar, operar sinais. A única coisa que eles não vão conseguir fazer é ressurreição. Mas no mais, aqueles milagres descritos na Bíblia vão ser reproduzidos. É por isso que Satanás, quando ele revela o seu anticristo, ele vem com poder, com sinais, prodígios de mentira para os que perecem, porque recusaram o amor da verdade. Mas essa mentira aí, sinais e prodígios de mentira, não quer dizer que sejam falsos, mas que são enganosos, que visam a enganar as pessoas e levá-las à apostasia. Você pode imaginar, então, uma situação de uma pessoa, um cristão que ficou para trás, com um câncer, com uma doença, com uma dificuldade, chega alguém da família e diz: olha, a cura está em você. É só você deixar que você mesmo se cura. Eu quero dizer para você que vai ficar, você que está me olhando aqui na câmera, é melhor pagar o preço. Não venda a eternidade, a tua alma, por causa de uma cura. Pague o preço, mas herde o reino de Deus. Amém? Melhor ainda se você não ficar para trás. Por isso, irmão, leve essa palavra a sério. É difícil ministrar isso, porque não é fácil nem entender, que dirá explicar. Ainda, sexto lugar, que vantagem ele terá com esses poderes? Ele confundirá a obra do Espírito Santo, que trabalha no homem através do espírito humano. Presta atenção. Quando nós nascemos de novo, o que nasce de novo no homem? O homem é espírito, alma e corpo. O que nasce de novo? O espírito. A alma não nasce de novo e o corpo não nasce de novo. Só o espírito nasce de novo. E o Espírito Santo, ele vem e vivifica o nosso espírito. Ele vos vivificou, diz Efésios 2, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Uma vez vivificado o nosso espírito, a vida de Deus em nosso espírito, o Espírito Santo vem habitar no nosso espírito. E Deus usa o nosso espírito para transmitir a vida de Deus, os milagres de Deus, enfim, tudo o que Ele quer falar conosco, nos dirigir, vem através do espírito humano. Então, Satanás vai tentar confundir a obra do Espírito Santo, que trabalha no homem através do espírito humano. Mas Satanás forjará na alma humana a imitação de muitos fenômenos do Espírito Santo, levando os homens a experimentarem, por exemplo, falsos arrependimentos. Falsos arrependimentos. Por quê? Porque isso é da alma. Outra coisa, falsa salvação, falsa regeneração, falsos reavivamentos, falsas alegrias, são tudo coisas que o Espírito Santo produz em nós. Mas Satanás vai usar a alma do homem para fazer essas coisas e enganar os homens. Por isso é que eles vão acreditar. Eles vão acreditar que eles estão salvos, que eles estão
libertos, e que esses poderes Deus colocou, agora Deus está liberando. Deus nunca usou a alma do homem. Olha, irmãos, Jesus disse em João capítulo 6, que a carne para nada aproveita, o Espírito, e ele está falando do Espírito do homem, o Espírito é que vivifica. Por isso as palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Deus só usa o nosso Espírito para comunicar vida a nós. Ele não usa a nossa alma, porque ela está caída e ela está debaixo da influência de Satanás, e menos ainda o nosso corpo. Irmãos, é a operação do erro, levando-os a crer na mentira, todos aqueles que rejeitaram o amor da verdade, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Satanás, irmãos, ele usará o poder latente da alma do homem, por ele liberado, para opor-se a Deus no tempo final, especialmente na grande tribulação, quando o Espírito Santo parar de restringir o mal, já que ele, o Espírito Santo, é quem opera os milagres de Deus, enquanto Satanás usará os poderes da alma do homem para operar os seus grandes sinais e maravilhas. E aqui nós teríamos que reler 2 Tessalonicenses 2, 7 a 12, que é o texto que nós lemos no início, e mais Mateus 24, versículo 24 e 25, que nós acabamos de ler agora há pouco, para você entender que é este o projeto de Satanás. Primeiro, vimos que continuaram em Adão todos aqueles, entre aspas, poderes miraculosos da sua alma, mesmo depois da queda, mas aprisionados em sua carne, os quais passaram para os seus descendentes. Irmãos, preste atenção, nós somos descendentes de Adão. Adão foi criado por Deus. E tudo que Deus colocou em Adão, Deus aprisionou na carne os poderes que lá ficaram e passaram para os seus descendentes. É por isso que os primeiros patriarcas viviam aquela enormidade de anos, né? Adão viveu 930, Matusalém 969, porque eles tinham uma vitalidade, um corpo físico extraordinário. Nós não vivemos nem 10%, eu já disse isso domingo passado. Esses poderes passaram para os descendentes. Nós somos descendentes de Adão, fisicamente falando. Segundo, que o objetivo de Satanás é controlar esses poderes e manifestá-los, principalmente nesse tempo do fim, multiplicando a iniquidade e principalmente a apostasia. Ele vai levar muita gente a apostatar da fé. E eu já expliquei que apostatar significa mudar de posição. Eu cria, agora não creio mais. Eu fui enganado, agora eu estou entendendo, entre aspas, que tudo aquilo que Jesus fez, eu também posso fazer. Eu faço na força da minha psique, da minha mente. Basta que eu desenvolva a minha mediunidade. Você já ouviu essa expressão? Principalmente nos centros espíritas, você precisa desenvolver a sua mediunidade. O que é isso? Incorporar demônios e mais demônios para que ele vá desenvolvendo esses poderes. Irmãos, essa coisa é tão séria que quando alguém se converte, alguém que viveu nesse meio, se meteu nisso, enfim, conheceu as profundezas de Satanás, como diz Apocalipse, é preciso fazer uma libertação. E está cheio de gente liderando por aí que não passaram por libertação e que opera neles espíritos de engano, por exemplo, espíritos de adivinhação. Sabia disso? E saem profetizando isto e aquilo através de espíritos de adivinhação. Lembra-se de Paulo e Silas e aquela pitonisa, aquela moça que tinha esse demônio, é da caça de Pitom. Pitom é um tipo de serpente. E que todo dia eles iam orar e elas diziam, olha, esses homens que vos anunciam o Evangelho, né, é servo do Deus Altíssimo. Até que um dia Paulo, se irritando com aquilo, reconhecendo tudo aquilo, expulsou aquele demônio, sumiu, acabou-se aquele negócio de adivinhar. Por isso, meu amado, tome cuidado com quem você vai orar.
Tem muita gente que tem o costume de sair procurando isso, aquele, aquilo outro. Você sabe se aquela pessoa passou por uma libertação? Se não está operando nela um espírito de engano? Eu tenho visto tanta confusão com profecias erradas aí, irmãos. Espírito de engano, espírito de adivinhação. A pessoa não foi liberta e não quer ser liberta, porque não quer perder esse espírito, esse status. Não quer depender do Espírito Santo. Olha, vou te dar uma dica. Se você contactar com uma pessoa que tem profecia, se tiver 10 na fila, tem 10, profecia, tome cuidado. Deus não age dessa maneira. Tá? Cuidado, irmão, nós estamos vivendo um tempo perigoso. Resumindo, terceiro e último resumo, que essa será a tentativa final de Satanás para concluir, né, a sua tarefa anteriormente fracassada, quando ele disse que ia fazer de Adão e Eva Deus, semelhante a Deus. Ele fracassou porque Deus encerrou na carne de Adão toda aquela potencialidade e não permitiu que o homem usasse durante séculos. A não ser um e outro caso muito isolado, mas agora nesse tempo final, essas coisas vão ganhar uma relevância enorme. Eu quero passar rapidamente aqui alguns símbolos da nova era. Aqui eu termino o que eu queria ensinar sobre a nova era para vocês, que para mim é a operação do erro, né? Mas agora eu quero passar alguns símbolos da nova era, só para você se situar. A nova era, ao que se sabe até agora, não criou nenhum símbolo ou logotipo que seja exclusivamente dela. Seus adeptos usam uma simbologia vasta, procedente de várias religiões, seitas, principalmente o hinduísmo, o budismo, shintoísmo, taoísmo, várias religiões orientais, principalmente, seitas e também organizações mundiais, visando justificar algumas de suas doutrinas. Por isso nós devemos ter cuidado para não sairmos rotulando tudo de nova era, como por exemplo a estrela de Davi. Eles usam a estrela de Davi e dão uma conotação, uma explicação para a estrela de Davi, mas a estrela de Davi, na verdade, não tem nada a ver com aquilo. Eu vou mostrar isso para os irmãos. Este símbolo aqui, que é o arco-íris, é o símbolo principal e o mais usado pela nova era. Agora é interessante que ele é apresentado só na metade. Toda vez que o símbolo é apresentado, o arco-íris aparece só a metade. Se você observar os programas de criança da Xuxa, o símbolo ali e a cidade de Xambalá, está ali, tudo simbolizado. Isso tudo é nova era, irmãos. Coitadas das criancinhas, estão sendo feitas as cabeças. É a última geração, é essa coisa toda, né? Então, é usado apenas pela metade. E este símbolo, eu quero dizer que na Bíblia ele não é chamado de arco-íris. É uma aliança que Deus fez com o homem de não destruir mais a terra, né, e a vida na terra com água. E ele colocou o arco dele, mas o arco ele sai e toca de um lado e do outro. Mas a nova era é só a metade. E representa a alma humana e a alma universal, que é Lúcifer. É considerado, esse símbolo, a ponte mental para receber as energias cósmicas, que são esses mestres cósmicos, esses demônios, da cidade de Xambalá, governada por Lúcifer. Você já viu esse outro símbolo aqui, a borboleta? Símbolo da borboleta. Agora, não vai sair matando as coitadinhas das borboletas, e nem... Irmãos, temos que ter equilíbrio, eu estou querendo passar para você. A borboleta é o símbolo próprio dos adeptos da nova era ou dos aquarianos, da era de Aquários. Como a lagarta entra no casulo, transforma-se e sai em forma de borboleta, assim a humanidade, dizem eles, passa de uma era antiga, transforma-se em todos os sentidos e entra na nova era. Por isso eles usam a borboleta. O outro símbolo é essa cabeça de bode aqui. É um símbolo de zombaria e contrário ao Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Um outro símbolo que a nova era usa é esse casal transpessoal. Se você observar essa posição, ela forma a letra ômega.
a letra ômega, a última letra do alfabeto grego. É o símbolo do fim do casamento, representado pela a letra ômega, última letra do alfabeto grego. Os adeptos da nova era dizem que o ser humano não deve pertencer a nenhuma família possessiva, mas deve ficar sempre livre para buscar outros parceiros. Ou seja, não tem casamento, não tem comprometimento, é uma bagunça, é tudo livre, amor livre. Por isso, tanto sucesso entre os hippies dos anos 60 e 70. Irmãos, isso aí é Satanás procurando desvalorizar a família, que é a célula máter da sociedade instituída por Deus, ainda no Jardim do Éden. Você está percebendo as leis que estão entrando, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, para destruir a família? Casamento de homossexuais, lésbicas e toda essa adoção de crianças. O que é que uma criança adotada por um casal homossexual ou lésbica vai ser? Homossexual e lésbica, ele tem um referencial ali. E a justiça está permitindo isso. Esse outro sinal aqui da nova era, que eu já vi gente aqui na igreja com isso, né? Não membros da igreja, mas pessoas que frequentam a tarde da fé, a noite da fé, símbolo do chifre. Usado em colares, pulseiras, brincos, etc., simboliza o afastamento de fluidos negativos. Fluidos negativos são demônios, né? Atraídos então pelo mal olhado, olho gordo. Né? Eu já até perguntei para a pessoa, o que significa? Ah, não, isso aqui é para evitar olho gordo, né? Fluidos negativos. Você não está afastando, você está atraindo, porque tudo isso serve de base para os demônios virem e aderirem àquele objeto. Por isso, irmão, você tem que tomar cuidado com as camisetas que você usa, as estampas que estão lá, e às vezes aquelas letras em inglês e até outras línguas que você não entende, e que estão exaltando o anticristo, a nova era, essas coisas todas. Cuidado com isso, por isso que eu estou passando esse símbolo aqui. Mas esse símbolo aqui, chamado cruz com laço, simboliza o desprezo da virgindade, troca-se de parceiro conforme a escolha pessoal. A nova era ensina que a sexualidade é a parte que purifica o ser humano, eleva o espírito e embeleza o corpo. É a volta ao paganismo antigo, cujos deuses, que eram demônios, promoviam as danças com barulho excessivo. Por isso que as festas de rock, ninguém escuta nada, é uma coisa de doido aquilo. As orgias e as prostituições rituais. Você já viu esse outro símbolo aqui? Esse aqui é bem popular, chamado de cruz de Nero. Cruz de Nero, também de pé de galinha. É uma cruz de cabeça para baixo, também chamado de pé de galinha. O que ela simboliza? Simboliza a verdadeira paz em Cristo. É uma cruz com os braços quebrados e caídos. O círculo simboliza o inferno. Usado pelos hippies, foi símbolo de ecologia no mundo, pois representa uma árvore de cabeça para baixo. É usado pelos satanistas, que afirmam que a haste quebrada para baixo representa a derrota do cristianismo. Esse outro símbolo aqui é a cruz satânica, ou também chamada cruz da confusão. O nome por si só já diz o que significa e a razão, e também o objetivo do uso dessa cruz satânica e cruz da confusão. Eu nunca vi ninguém com isso, mas existe isso. Eu pelo menos não vi. Mas essa daqui eu já vi. Já vi essa semana passada num carro. Assim como se fosse num rosário assim, e esta cruz de cabeça para baixo. A cruz virada de cabeça para baixo é um símbolo da nova era. Usada por grupos de rock e adeptos da nova era. Simbolizam a zombaria da cruz de Cristo. É usado também em rituais satânicos. Esse aqui você já viu, essa estrela chamada pentagrama ou estrela de 5 pontas. As 2 pontas para cima significa Lúcifer e seu reino. 2 pontas para baixo significa o homem como Deus no lugar de Deus. É símbolo de adoração a Satanás já estabelecido em várias partes do mundo. Alguns conjuntos musicais de rock adotam este símbolo para garantir o sucesso. Irmãos, o pentagrama é usado no satanismo, eles fazem o desenho no satanismo,
e coloca velas nas 5 pontas e invoca os demônios, e os demônios se corporificam no centro, para atender à convocação feita por um satanista, para realizar a obra. Isso é coisa séria. Agora, a estrela de Davi. A estrela de Davi, com 6 pontas, ela, na verdade, essa é a estrela de 6 pontas, 2 triângulos entrelaçados, que o rei Davi mandou fazer quando conquistou a fortaleza de Jebus. Mais tarde, recebeu o nome de Jerusalém, para ser usado como símbolo nacional. A estrela é usada até hoje na bandeira de Israel. Então não tem nada a ver com Nova Era. Mas a Nova Era usa isso aí, dizendo o seguinte, que ela tenta deturpar este símbolo, afirmando simbolizar os processos de involução e evolução. O triângulo que aponta para baixo apresenta a involução da energia divina que desce às formas mais inferiores. E o triângulo voltado para cima indica a ascensão dos seres que tendem a se divinizar cada vez mais. A estrela de Davi é entre um círculo, ou seja, circundada aí por um círculo, né? É usada pelo movimento da era como símbolo da unificação da humanidade com as forças cósmicas. Este outro símbolo aqui eu tenho certeza que você já viu por aí. Lua e estrela. Símbolos usados em roupas, adereços, artes, principalmente decorando roupas infantis e de bruxas. Irmãos, é também usado nos centros espíritas. Simboliza o poder para transportar através do cosmos. Isso aqui também eu acho que você já viu nos carros. A chamada mancha. A mancha, né, aquela coisa nos carros, eu já vi vários. Usada principalmente em automóveis. É uma gota de sangue em zombaria ao sangue redentor de Jesus. Essa mão chifrada, você já viu também esse símbolo por aí. É o símbolo usado por pessoas e políticos ligados à nova ordem mundial. George Bush, esse pessoal todo andava fazendo isso. Todos esses líderes mundiais, eu tenho vídeos dele com esse sinal, que eu não vou fazer esse sinal, em nome de Jesus. Essa chamada mão chifrada. E também artistas ligados à música, principalmente ao rock e os seus fãs. Simboliza o louvor em rituais satânicos. Este símbolo aqui, irmãos, também você já deve ter visto, é o olho de Lúcifer. Ele simboliza o olhar de Satanás sobre as finanças do mundo. Veja este símbolo em uma nota de $1. Se você pegar uma nota de $1, no verso tem no topo da pirâmide, e também na maçonaria usa isso aí, o olho que tudo vê. No topo da pirâmide tem esse símbolo, que é o olho que tudo vê, ou o olho de Lúcifer. Pirâmide, por falar em pirâmide, né, muita gente se envolveu, né, algum tempo atrás com pirâmides. Se você for no Egito, não entre naquelas pirâmides. Eu estive lá, não entrei em pirâmide, e quem entrou, que estava conosco, passou mal. Teve gente que passou muito mal, chegou até a vomitar. Por quê? É tida como elemento que capta a energia cósmica. Você já sabe o que é energia cósmica, né? Demônios. E beneficia as pessoas dando sorte nos negócios. Olha as estratégias. Por isso que você vai, às vezes, em escritório, consultório, tem lá as pirâmidezinhas com dinheiro, né? Ou, às vezes, tem o elefante com o traseiro do lado de fora, com nota de dinheiro dentro, mas tem cada coisa que você... Mas a pirâmide, irmãos, tem gente que faz meditação embaixo de pirâmide. O templo da Legião da Boa Vontade em Brasília é a forma piramidal, é uma pirâmide. Para atrair, e tem gente que vai lá visitar como se fosse um centro turístico. Você entrando debaixo daquilo, você vai abrir portas, você está concordando em receber aquelas influências maléficas de demônios. Este símbolo é o símbolo da Sociedade Teosófica, aquela fundada pela fundadora moderna da Nova Era, né? Helena Blavatsky. No alto você vê a cruz suástica, que simboliza o movimento cósmico. Adolf Hitler, ele era místico e ele tirou a suástica desses exemplos. No centro você vê a estrela de Davi, que representa para eles o processo de involução e evolução. Dentro da estrela tem a cruz com laço, símbolo de perversão sexual contra a pureza
sexual criada por Deus. E em volta, nós temos a serpente que representa Satanás. Isso é o símbolo da sociedade teosófica, aquela criada por Helena Blavatsky. Isso aqui você já deve ter visto aí, o Yin e Yang. Irmãos, este símbolo, ele representa o equilíbrio, ele é maléfico, tremendamente maléfico. Representa o equilíbrio entre as forças contrárias, o negativo, o positivo, o bem, o mal, o preto e o branco. O bem e o mal são a mesma coisa, apenas são vibrações altas ou baixas. Assim, a nova era afirma que Deus e Lúcifer se completam, pois as forças opostas são partes da mesma perspectiva divina. O Yin e Yang é o símbolo do taoísmo, que é uma grande religião da China, junto com o budismo. Ainda que o budismo tenha nascido na Índia, ele se fortificou na China. O Yin está associado à escuridão, que é esse preto, à água e ao feminino, desculpe as mulheres. E o Yang está associado à luz, à atividade, ao ar e ao masculino. Agora, se você olhar bem para esse símbolo, você vai ver que no preto tem uma pintinha branca e no branco tem uma pintinha preta. A nova era explica o seguinte, que Deus não é 100% bom, ele tem alguma coisinha de mal. E que o diabo não é 100% mal, ele tem alguma coisinha de bom. Por isso os dois dão o equilíbrio a todas as coisas. Você está vendo, irmãos, como é que as coisas entram? Esse daqui, não sei se você já viu, é o último, a fita entrelaçada, sem fim. Significa a vida entrelaçada, onde há sempre uma continuidade em outras encarnações. Também representa o pacto de sangue entre os da nova era, envolvendo pessoas ou organizações. É sempre usada para uma melhor obediência entre os aliados da